E hoje nós iremos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Já vou avisar logo de cara que essa mensagem que eu vou apresentar, o ensino da palavra de Deus, eu estou consciente de que é para pastores. Essa mensagem é para pastores, mas por uma questão assim de honestidade, Todavia, o que é bom para pastores também é bom para o rebanho, ou para os irmãos, Mas eu me senti direcionado a falar essa mensagem de hoje. Então não é porque eu não sei que essa mensagem é para pastores que eu vou pregar, Porque alguém pode até dizer, o pastor não está percebendo que essa mensagem que ele está pregando aí é para pastores, mas eu espero que ela venha a servir também para os irmãos. Então, inicialmente, aliás, o título dessa mensagem, o título desse ensino, que eu dei o título é o seguinte: Cuidados Pastorais. O título é esse: Cuidados Pastorais. Inicialmente vamos ler 2 versículos em Atos 20 e 28. Observe aí, Atos 20 e versículo 28 diz o seguinte: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então esse é o primeiro versículo que eu quero ler. E o segundo versículo está primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, Epístolas pastorais. Então, primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então observe que nesses 2 versículos, o versículo de Atos, vou voltar aqui para Atos, o apóstolo Paulo está, Atos 20 e 28, o apóstolo Paulo ele está pregando para uma assembleia de pastores, que no texto são chamados de presbíteros e bispos. Então esses pastores que são chamados de presbíteros e bispos, eles são da cidade de Éfeso, só que Paulo está na cidade de Mileto. Então de Mileto Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso. Atos 20, 17 diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. A palavra ancião aqui é presbítero, E aí quando ele fala para essa assembleia de pastores, ele diz isso aí: Olhai, pois, por vós, olhai, pois, por vós, olhai, pois, por vós, olhai, pois, por vós. Tem outra tradução diz, cuidai, cuidai de vós mesmo, Então, aí diz assim: por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Eu poderia falar só nesse versículo aqui, porque realmente ele já fala muita coisa, Quando Paulo diz para esses pastores: Olhai, pois, por vós, e nessa assembleia de pastores aí, E lá na 1 de Timóteo 4,16, que ele está falando para um pastor só, que no caso é Timóteo, ele diz: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então eu quero discorrer hoje a respeito de cuidados pastorais, que o apóstolo Paulo está falando aqui, E os cuidados pastorais, eles são em 3 direções, ele fala nesses 2 versículos. Os cuidados pastorais são em 3 direções. A primeira direção que o cuidado pastoral deve
seguir é na sua própria direção, né? Olhai, pois, por vós. Paulo diz para os presbíteros da igreja de Éfeso: olhai, pois, por vós. E depois para Timóteo ele diz: tem cuidado de ti mesmo. E então, eu durante muito tempo, eu já cheguei a pregar nesse texto no passado, mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. É que o pastor, ele deve olhar por si mesmo, né? E aí, eu hoje tenho consciência de que o cuidado do pastor por si mesmo, aliás, nesses 3 cuidados aqui, né? Porque vai dizer assim: tem cuidado de ti mesmo, lá em Timóteo, e agora, olhai por vós mesmos, e depois aí por todo o rebanho, e em terceiro lugar, e pela doutrina. Então, o cuidado deve ser na direção de si mesmo, do pastor, na direção do rebanho que ele cuida, e na direção da doutrina. E aí eu quero enfatizar o fato de que esses cuidados pastorais, todos eles têm como fundamento a palavra de Deus. E eu já naturalmente vivi essa experiência, né? Outros pastores certamente viveram também, alguns estão vivendo, mas o cuidado que o pastor deve ter por si mesmo diz respeito à palavra de Deus, né? E aí eu vou mostrar alguns versículos aqui, onde o cuidado do pastor por si mesmo, ele diz respeito à palavra de Deus. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, observe que eu disse que essa mensagem é uma mensagem mais na direção dos pastores, e aí eu vou citar vários versículos nas cartas pastorais. Então, 1 de Timóteo 4, verso 6, Paulo diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, Timóteo, né? Timóteo é um pastor, serás bom ministro de Jesus Cristo. Aí botou aqui: criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Essa palavra criado aqui, na verdade, ela é traduzida também por nutrido, né? Eu acredito que nutrido, eu creio que a NVI, ela traduz nutrido pela palavra da fé, pelas palavras da fé, nutrido. E a outra versão, que eu acredito que é King James, ela diz alimentado, né? Então Paulo está dizendo para Timóteo, que é um pastor: você, Timóteo, você é nutrido, alimentado pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, ou seja, a palavra de Deus, né? Então, o pastor, né, como no caso eu, por exemplo, que já tenho essa experiência, uma certa vivência, ele é nutrido, alimentado pela palavra de Deus. E se ele, de repente, ele não fizer isso, né, ele vai ter problema, como realmente acontece, né? Porque a palavra de Deus é que deve nutrir, que deve alimentar, que deve sustentar a vida do pastor, para que ele possa então apacentar o rebanho. E aí eu quero ler outros versículos aqui, por exemplo, Mateus 4:4, eu não vou nem abrir lá, mas naquele episódio da tentação de Jesus, quando o diabo disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? O diabo estava apontando para o alimento físico, que era o pão, e aí Jesus apontou para o alimento espiritual, que era a palavra de Deus, né? Toda a palavra que sai da boca de Deus. Cuidados pastorais consigo mesmo, né? Agora, eu vou voltar para a carta pastoral aqui da segunda carta de Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ler alguns versículos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, ou as sagradas letras, né? Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir,
essa palavra redarguir, que significa replicar ou responder, né? Para corrigir, para instruir em justiça. Agora veja o verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aqui eu quero fazer algumas considerações a respeito dessa expressão homem de Deus, né? Ao longo da minha vida de crente, eu tenho observado que a expressão homem de Deus, de certa maneira, ela foi popularizada, né? E aí, a gente, quando fala assim, homem de Deus, a gente pensa em qualquer crente, né? Qualquer crente, homem de Deus, né? Então é homem de Deus. Só que isso não é o caso aqui. Agora eu quero explicar aqui. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que a Escritura foi dada por Deus para aperfeiçoar o homem de Deus. E o caráter do homem de Deus, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E eu quero mostrar aqui o seguinte: a expressão homem de Deus, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, significa profeta, né? No Antigo Testamento, principalmente, significa profeta. Então, eu vou lá no Antigo Testamento, né? Segundo livro de Reis, no capítulo 4, naquela história da Sunamita, e diz aqui, segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 9: e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Homem de Deus é profeta. No Antigo Testamento é sinônimo de profeta. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, verso 1, diz assim: e eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Homem de Deus, profeta, que é sinônimo de profeta. E ainda, primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 24: a viúva de Sarepta de Sidom, depois que Elias ressuscitou o filho dela, ela diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, à luz do Antigo Testamento, a expressão homem de Deus significa profeta. E no Novo Testamento, Paulo chama Timóteo de homem de Deus, né? 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, ele diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, Paulo chama Timóteo de homem de Deus, porque Timóteo, ele é, né, na igreja, aquilo que os profetas eram no Antigo Testamento, né? É sinônimo de profeta. Mas, ainda comparando a Escritura com a Escritura, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 1, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então aqui o apóstolo Pedro, ele compara os profetas do Antigo Testamento, que ele houve entre o povo falsos profetas, e entre vós haverá falsos mestres. Ou seja, o papel que os profetas ocuparam no Antigo Testamento é o papel que os mestres ocupam no Novo Testamento. Que no Antigo Testamento os profetas falavam a palavra de Deus e escreviam a palavra de Deus, e no Novo Testamento os mestres interpretam as palavras proféticas que foram escritas pelos profetas do Antigo Testamento, né? Por isso que o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele diz isso aí, né? 2 Timóteo 3, depois de exaltar a importância da Escritura, né? Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, as sagradas Escrituras,
que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, que Timóteo é o homem de Deus, é um título ministerial, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Outra tradução que diz isso, embora essa tenha instruído para toda boa obra. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, te apega com a Escritura, né? Te alimenta da Escritura, te satura com a Escritura, com as palavras de Deus, e depois tu vai ensinar, né? Tu vai pregar, e vai fazer tudo isso aí, porque a Escritura foi dada por Deus para preparar o homem de Deus, né? Para preparar o profeta, no caso do Antigo Testamento. No Novo é o obreiro aqui, o pastor, vamos generalizar para pastor, né? Eu estou consciente lá que em Atos capítulo 20, os títulos que são dados ao líder da igreja é presbíteros e bispos, né? Presbíteros é a palavra grega, que é traduzido por ancião, né? Que significa ter uma conotação assim de uma pessoa idosa que dá conselhos. Então o presbítero dá conselho. Esse era literalmente do Antigo Testamento. E no Novo Testamento a palavra também que é usada em Atos 20 é episcopos. Episcopo, bispo já tem uma função mais de supervisão, né? Isso é a função pastoral. É por isso que ele diz lá, Paulo diz para os presbíteros da igreja de Éfeso, né, que eles foram constituídos pelo Espírito Santo bispos ou episcopos. E aí alguém diria assim: mas então o título de pastor está errado. Não que esteja errado, porque a função tanto do presbítero quanto do bispo é apacentar a igreja de Deus. E é interessante porque lá ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo, olhai por vós mesmos, né? Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho. E depois ele diz, para apacentar a igreja de Deus. Então o rebanho é a igreja de Deus. Então esses pastores ou esses bispos e presbíteros foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. E aí a palavra apacentar no original é uma palavra derivada da palavra pastor, né? Pastor é poimê no grego. A palavrinha apacentar ali é uma palavrinha derivada de pastor. Ou seja, a função do presbítero e do bispo era apacentar, ou seja, pastorear. E pastorear é uma função de pastor, né? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, tanto para os presbíteros de Éfeso, quanto para o Timóteo, que era um pastor também, é o seguinte: assim, olha, olhai por vós mesmos, pastores de Éfeso. A Timóteo diz: tem cuidado de ti mesmo. E aí hoje eu tenho consciência disso. O cuidado que o pastor deve ter de si mesmo tem a ver com a palavra de Deus, né? Então, eu já vi, por exemplo, eu não vou nem citar exemplo negativo aqui, porque já são subejamente conhecidos, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo mais coisas, né? E tem coisas que se nós soubéssemos quando éramos jovens não teríamos feito, ou teríamos feito coisa melhor, que é no caso assim, se saturar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é o alimento, a palavra de Deus é a substância. Por isso que Paulo diz: nutrido, alimentado pela palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido, né? Então é possível que pastores que estejam talvez até assim em depressão, esgotamento físico, ou sei lá o que mais, eles se separarem para ler a Bíblia, né? Eu mesmo preciso fazer isso, né? Se separar para ler a Bíblia. E não é tempo perdido ficar lendo a Bíblia, né? Eu tenho visto o pastor, por ignorância, dizer assim, chegar na igreja e dizer: eu não sou pastor de gabinete. Como se o pastor de gabinete fosse o cara que ficasse no gabinete sem fazer nada, né? Na ociosidade, ou assistindo televisão, coisa e tal. Pastor tem que ser pastor de gabinete, porque é no gabinete que ele passa horas e horas lendo a Bíblia. E é no gabinete que ele passa horas e horas orando, porque se ele não fizer isso, ele vai chegar uma hora que ele não terá mais condição de cumprir a missão dele. Então,
Tem no Antigo Testamento outros exemplos, né? Eu vou citar um exemplo, por exemplo, aqui do Antigo Testamento. O rei de Israel, Deuteronômio capítulo 17, está legislando para o rei de Israel. Diz: quando vocês tiverem um rei sobre si, ele diz várias coisas que o rei não poderia fazer. Mas uma das coisas que o rei de Israel tinha a obrigação de fazer era essa aqui, Deuteronômio 17, 18, diz assim: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então, o rei de Israel tinha obrigação. A gente sabe muito bem que no passado não era como hoje, que cada crente tem uma Bíblia na sua mão, né? No passado, tanto quanto no Velho como no Novo Testamento, no caso, por exemplo, no Antigo Testamento, os levitas sacerdotes, os sacerdotes tinham uma lei. Por isso que o rei de Israel tinha que fazer uma cópia do traslado que estava diante dos levitas sacerdotes, para ele ler todo dia nela, né? E Josué 1,8 diz assim: Josué foi o sucessor de Moisés e assumiu a liderança do povo. Ele não era rei, mas era o líder. Então é dito para ele o seguinte: Deus fala para ele, Josué 1,8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, nós temos que ter cuidado com a influência cultural, né, que nos cerca. E na nossa influência cultural, o pastor é pressionado a fazer curso disso, curso daquilo, mestrado, doutorado. Mas na verdade, o propósito de Deus é que o pastor seja saturado da Bíblia. Naturalmente, ao estudar teologia, ele vai estudar não só a Bíblia, mas tudo que diz respeito em redor da Bíblia, né? Uma série de fatores. Mas se ele não souber fazer isso, só ler a Bíblia em português, mesmo que não sabe nada de grego e de hebraico, só ler a Bíblia em português, horas e horas, isso já servirá de remédio, servirá de alimento, né? E o qualificará para apacentar a igreja de Deus, que é a missão dele. Então, os cuidados pastorais que eu estou querendo enfatizar aqui, que tirando desses 2 versículos, o primeiro cuidado pastoral do pastor é por si mesmo, e tem como fundamento a palavra de Deus, a sua intimidade com a palavra de Deus. Aí, em segundo lugar, né, o cuidado pastoral que o pastor tem é com o rebanho, né? Por isso que em Atos 20, 28, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes. Apacentar é a função pastoral, a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então, a função do pastor, agora que ele está apto, né? Agora que ele está alimentado, nutrido, ele está capacitado pela palavra de Deus, está cheio dela, ele pode cumprir a missão dele, que é apacentar o rebanho, que no caso é a igreja de Deus. E vamos ver alguns versículos aqui, né, que nós temos aqui para reforçar este ponto. Em Marcos capítulo 6, Marcos 6,34, observe o que diz aí: e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Essas pessoas, esse rebanho aqui tinha um rebanho, né? Uma grande multidão, eram judeus, povo de Deus. E Jesus teve compaixão deles porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E o que é que Jesus fez? Jesus, que é o sumo pastor, né? O mega pastor, o Hebreus diz, ele começou a pastoreá-los, ele começou a apacentá-los, e até dando exemplo, né? E o que ele fez foi, então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Começou a ensinar-lhe muitas coisas da Escritura, começou a expor a Escritura para eles, a palavra de Deus para ele. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento, né? A palavra de Deus
é que nutre a igreja. A palavra de Deus é que alimenta a igreja, que dá substância à igreja. E essa é a responsabilidade do pastor, né? A responsabilidade do pastor é esta. E aí nós vemos hoje um fenômeno tremendo, né? Eu fico assim, eu vou até tocar nesse assunto, porque ele tem me incomodado também. É que nós estamos numa geração que fala muito de liderança, né? Eu até observo na Bíblia que a palavra líder nem na Bíblia tem. A palavra líder não tem na Bíblia. É claro que eu sei muito bem que tem sinônimos de líder, né? Na Bíblia tem capitães, tem cabeça, né? Tem até chefe, porque essa palavra líder talvez seja uma palavra mais moderna. Mas começou-se a se enfatizar demais a capacidade de liderança. E aí, creio eu, né? Existe um livro, J. Oswald Sanders, A Liderança Espiritual, onde ele faz uma comparação entre a liderança natural e a liderança espiritual. Então ele vai bota de um lado as qualidades do líder natural e do outro lado as qualidades do líder espiritual. E a nossa geração, de tanto enfatizar a palavra líder, né, de certa maneira, em grande parte, adotou o padrão de liderança do mundo, né? O mundo procura pessoas capacitadas. Eu lembro que uma das coisas que J. Oswald Sanders diz o líder natural, ele é autoconfiante. O líder espiritual confia em Deus. E vai ter uma série de comparações. Então, a igreja, de certa maneira, adotou o perfil da liderança natural. O mundo procura líderes naturais. E a igreja já, em grande parte, entrou nessa mesma direção, né? Procura pessoas altamente capacitadas, grandes líderes, né? Pessoas com capacidade de influenciar, capaz de conduzir multidões, de influenciar multidões. Esse não é o padrão da igreja. Porque, na verdade, a igreja precisa de pastores, né? A igreja precisa de pastores. Pastores apacenta o rebanho. Pastores, ele pastoreia o rebanho, alimenta o rebanho, porque a palavra apacentar ou pastorear, eu sempre digo que ela tem 5 significados. À luz do Salmo 23, por exemplo, a palavra pastorear ou apacentar, ela significa quase que literalmente alimentar o rebanho. Lá no Salmo 23 vai falar, né? Pastos verdejantes e águas tranquilas. Para apacentar, você tem que guiar o rebanho, mas guiar o rebanho com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que aponta o caminho, que diz o norte. Então, o pastor é versado na palavra de Deus para apontar pela palavra de Deus o caminho. As ovelhas seguem, nesse caso aí, ele é guia, né? A palavra guia aparece. Hebreus 2 vezes é assim: lembrai-vos dos vossos guias, que o pastor é um guia. Ou então, obedecer aos vossos guias. Hebreus capítulo 13, versos 7 e 17. Então, uma função pastoral é guiar o rebanho pela palavra de Deus, né? Mas também a função pastoral é cuidar da ovelha ferida, tratar a ovelha ferida. No caso aí, acredito que a função pastoral é orar pelas ovelhas doentes e até mesmo procurar a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, que é a função pastoral também. Mas basicamente a função pastoral é alimentar o rebanho, cuidar do rebanho, e isso é a palavra de Deus, é com a palavra de Deus, porque o alimento do rebanho da igreja de Deus é a palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui que Jesus, como sendo o pastor por excelência, ele, quando viu aquela multidão de judeus, né, era como ovelhas sem pastor, diz aqui que ele começou a ensinar-lhes muitas coisas, porque ele teve compaixão deles. Ele começou a ensinar-lhes a palavra de Deus, ele começou a alimentar aquela multidão. Então o rebanho precisa ser alimentado com a palavra. A pregação expositiva, não só os nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus que nós vamos expor para o povo. Isso é apacentar, né? Como Paulo disse, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Voltando à carta pastoral de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, eu creio que a NVI já traduz diretamente, mas aqui diz assim, primeira carta de Timóteo 4,13, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá.
A NVI ela já traduz diretamente assim: persiste em fazer a leitura pública das Escrituras. Antigamente, quando eu lia assim, persiste em ler, Timóteo, aí eu pensava assim, rapaz, Timóteo tem que se trancar na sala com a Bíblia e ficar lendo a Bíblia. Mas depois eu aprendi que quando Paulo disse para Timóteo persistir em ler, era ele fazer a leitura da Bíblia para o rebanho, né? Como nem todo mundo, aliás, ninguém tinha a Bíblia, senão o líder naquele tempo, né? Então o povo só podia aprender a Bíblia ouvindo da boca do líder. Então uma das funções pastorais ali era o líder pegar a Bíblia dele, o manuscrito dele, o pergaminho, e ele lia para o povo, né? E só o povo ouvindo a leitura da Escritura era edificado. Mas ele não somente lia, ele também exortava. E a palavra exortar significa encorajamento, né? É aquela palavra de encorajamento, né? Através da Escritura. E aí ele disse, e ensinar. Então a palavra ensinar também tem a ver com a Escritura, mas é algo mais elaborado, né? É o ensinamento, é a exposição, a interpretação da Bíblia. Não o pregador dizendo as suas ideias, o que ele pensa, não o pregador falando para o povo as suas preferências teológicas, doutrinárias, mas ele descobrindo, como um arqueólogo, pesquisando na Escritura, o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. E às vezes a pessoa ela vai perceber que o que ela está vendo na Bíblia contraria aquilo que ele acredita, contraria aquilo que lhe foi ensinado, às vezes contraria até a doutrina da sua denominação, do seu grupo religioso. Mas o pregador, o pastor no caso, tem a obrigação de expor as palavras de Deus, os pensamentos de Deus, para que ele possa apacentar o povo, né? Para que o povo seja nutrido, alimentado pela palavra de Deus. Então não adianta nós nos iludirmos, tipo assim, pela cultura, o pastor pode cair no risco de se tornar um entretedor do rebanho, né? Porque o rebanho também, com a falta de sabedoria, começa a exigir que a igreja tenha teatro, tenha mais não sei o quê, e aí a gente fica sem saber se é melhor o crente ir para um teatro mesmo, assistir a programação, ou ir para a igreja. A igreja não tem a função de entreter o povo, a igreja tem a função de ensinar a palavra de Deus para o povo, porque é disso que o povo precisa. Quem quiser entretenimento, vai para o teatro, vai para o cinema, vai para qualquer outro desse lugar aí, mas a igreja não é lugar para isso. Então, Paulo diz para os presbíteros de Éfeso, olhai por vós mesmos, e por todo o rebanho. E para Timóteo ele diz, tem cuidado de ti mesmo, por enquanto eu estou no rebanho aqui, né? E aí o Salmo 23 aqui eu já falei alguma coisa sobre o Salmo 23, né? E em Mateus 6, 25, vamos lá, Mateus 6, 25, né? Vamos lá mais esse texto aí, meu tempo já está quase acabando, né? Mateus 6, 25, Jesus está falando aqui, vamos ver. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então Jesus aqui está falando de três coisas: a comida, a bebida e as vestes. Três coisas que são básicas, essenciais para a vida física, a vida natural. Uma pessoa que tiver comida, bebida e roupa, Jesus está aí, ela não morre. É até o que Deus garante, né? Que aquele que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas três coisas, ele não diz isso, mas o contexto nos autoriza a falar isso, né? Todas estas coisas serão acrescentadas. E eu quero dizer hoje o seguinte, olha, na vida espiritual é a mesma coisa. A igreja, o rebanho, a igreja de Deus, que o pastor deve apacentar, ele precisa também dessas três coisas, que é o alimento, que é a água, a bebida, e que é a vestimenta. E eu quero dizer aqui, o alimento da igreja é a palavra de Deus, o alimento da nossa alma, do nosso espírito, senão a igreja morre de fome. A água é o Espírito Santo. E aí vem outras coisas. Eu fiquei meditando, mas e a vestimenta? O que é a vestimenta? Diz que a vestimenta também é o Espírito Santo, né? Juízes 6,34 diz lá: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Lucas 24:49, ficai porém na cidade até que do alto saia revestido de poder. Efésios 6:11, revesti-vos pois de toda a armadura de Deus. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é a água, que é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Ele é a vestimenta,
né? E a palavra de Deus é o alimento. São essas três coisas essenciais que o pastor deve providenciar. Em primeiro lugar, para si mesmo, e depois para o rebanho, para que o rebanho tenha saúde. Tudo tem a ver com a palavra de Deus. E para terminar, eu quero concluir com o seguinte: cuidados pastorais consigo mesmo, primeiro ponto. Cuidados pastorais com o rebanho, né, a igreja, e cuidados pastorais com a doutrina. É a terceira coisa, porque Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então é necessário, isso é responsabilidade do pastor. O pastor tem que cuidar da doutrina. Por isso que ele tem que ser versado na palavra de Deus, né? Eu creio que Paulo diz a Tito, né? Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda. Então o pastor tem que ser versado na palavra de Deus para defender a sã doutrina. Vamos ver a sã doutrina aqui. Primeiramente, em 1 Timóteo, capítulo 4, nós sabemos que esse texto é muito pregado aí, mas é assim: o diabo vai investir não somente contra o pastor, não somente contra o rebanho, mas também contra a doutrina. O diabo tentará falsificar a doutrina, por isso que é chamado a sã doutrina, a doutrina de Deus, né? A boa doutrina que tem seguido, e também tem a falsa doutrina. Vamos ver aqui, 1 Timóteo, carta pastoral 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, os demônios vão atacar a doutrina, vão falsificar a doutrina. Eles vão pregar uma falsa doutrina, né? E aí, mais aqui rapidamente, em segunda carta de Pedro, novamente, capítulo 2, vamos botar aquele versículo lá, verso 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. A heresia é o contrário da sã doutrina, da boa doutrina, da doutrina de Deus, é heresia. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Aqui o apóstolo Paulo, o Espírito Santo por meio dele, do apóstolo Pedro, ele já dá uma dica, né? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. A avareza é o amor ao dinheiro, né? Então, essa ênfase exagerada em dinheiro, parece que às vezes o objetivo é só dinheiro, é uma heresia, uma falsa doutrina que não deve ser aceita. E ainda aqui, essa tentativa, né, porque Timóteo deveria ter cuidado da doutrina, e é uma carta pastoral. Então eu quero voltar em Tito, que também é uma carta pastoral. Tito também é um pastor como Timóteo. Então Tito 2:1 diz assim: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Sã doutrina, defender a sã doutrina. Verso 10: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo, voltando à carta pastoral de 1 Timóteo 1:3, diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Verso 10: para os devassos, a lei não é feita para os santos, né? Mas para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Capítulo 6 de 1 Timóteo 6:1 diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo estimam os seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Verso 3: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe.
Então, função pastoral, cuidados pastorais, consigo mesmo, pastor, com o rebanho e com a doutrina. Todos esses 3 cuidados pastorais têm fundamento na palavra de Deus, ou seja, é por meio da palavra de Deus que esses cuidados serão realizados. Então, aí vamos voltar para 2 Timóteo, carta pastoral, né? 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes aqui é insista, né? A tempo e fora de tempo, redarguas é replicar ou responder, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então, a função, eu gosto muito dessa expressão que Paulo usa aqui para Timóteo, um pastor, dizendo assim, né? Fala, quer seja oportuno, quer não, ou seja, a tempo e fora de tempo. Ele tem que falar a palavra, porque a palavra vai fazer bem, né? Aí ele vai dizer aqui uma coisa que é um alerta para nós. 2 Timóteo 4,3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, é o povo, né? Aí é o rebanho. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres, conforme as suas próprias concupiscências ou desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas ou mitos. Então, creio eu que nós estamos nesse tempo, né? Que os próprios crentes, né? O próprio rebanho, ele pode estar caído numa situação dessa, né? Não suportarão a sã doutrina, mas reunirão mestres segundo seus próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso é um perigo, um desastre isso aí, né? Então, isso aqui já é para a igreja, né? Agora não é o pastor, não, é a igreja que está em consideração, é o povo, é o rebanho, né? Será que o rebanho quer ouvir só coisa agradável? E os pastores nós devemos, né? Vou concluir porque estou no meio disso, nós devemos falar só aquilo que eles querem ouvir, ou nós devemos dizer coisas desagradáveis que o povo precisa ouvir, embora eles não queiram, pode até apedrejar o mensageiro, né? Eu lembro que há muitos anos eu vi um pastor dizer, eu não lembro bem quem era esse pastor, mas ele disse que o pastor da igreja, quando ele ia pregar, ele saía pela casa dos irmãos perguntando qual era o tema que os irmãos queriam que ele pregasse. É possível até que eu mesmo já tenha feito isso no passado, na ignorância, né? Mas esse não é o caso. A palavra de Deus, né? Ela deve ser dada pelo Espírito Santo, não é para perguntar à igreja o que a igreja quer ouvir, não. É para pregar a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo vai dizer. Pode ser coisa desagradável, pode ser até que vai gente embora da igreja, mas a responsabilidade do pastor ele tem que manter, né? E os irmãos também, cuidado com esse negócio de querer só ouvir coisas agradáveis, né? Tem coisas duras, que um dia os discípulos de Jesus disseram assim: dura é este discurso, quem o pode ouvir? E a Bíblia diz que desde aquele dia muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele, ficaram só os 12, né? Então esse é o tempo, esse tempo da apostasia que nós estamos vivendo. Aí ele termina dizendo aqui o seguinte, verso 5: mas tu, Timóteo, que é um pastor, né? Sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Trocando em miúdos aqui, é como se Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, tenha paciência, não desista, é assim mesmo, mas seja fiel no cumprimento do seu ministério, ou seja, pregue a palavra. E aí, né, encerrando mesmo, cuidai de vós mesmos, pastores, e através da palavra, a palavra que é o remédio. Cuidai do rebanho, é a palavra de Deus que o rebanho precisa para ter vida. E cuida da doutrina, porque o diabo procurará falsificar a doutrina, mas nós devemos combater a falsa doutrina, porque tem demônios envolvidos, doutrina de demônios e de espíritos enganadores, e pregar com fidelidade a palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê a vitória em tudo isso, em nome de Jesus, amém.